Tudo bem. Já estamos ao vivo já, José. Nossa. Já estamos no ar já. Aguardar um pouquinho mais a galera chegando. Uma das coisas que eu acho que o Alex não olhou com relação à internet. Vamos ver se está funcionando. Senão daqui a pouco. Não, está de boa aqui. Está funcionando. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, José? É assim que a gente cumprimenta a galera aí, porque a gente não sabe exatamente qual o horário que as famílias, né, vai conseguir participar, assistir. Seja bem-vindo. Seu nome? Alessandro. Primeira vez na nossa reunião? Seja bem-vindo. Mas a galera, agora o sinal batendo. Pode ir chegando, gente. Bom dia, seja bem-vindo. Agora, pode sentar e já participar. Já vamos iniciar. Família, vai convidando outras pessoas, passando o convite aí para mais famílias, amigos, poderem participar também. Só estamos aguardando mais um pouquinho aqui, chegar mais uma galera. Vamos lá. Opa. Deixa assim para a gente poder ver como é que está ali. Podermos ir acompanhando, né, José? Como é que foi seu feriado semana passada, José? Bem. Como é que você passou o feriadão? Viajou, saiu, não? Foi em casa, de boa? Só fui na sorveteria, tomar sorvetinho. De lá, já muitas pessoas. Como diz o pessoal, agora o ano começa, né? Agora que inicia-se. Faz parte. Faz parte do processo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aí, mais uma reunião. Obrigado. Só um minutinho, tá, galera? O Alex já está chegando aí, a gente já vai dar o início aí para todo mundo aí entender um pouco mais aí. Tá vindo, pessoal? Hoje o pessoal, o tempo mudou aqui, gente, na região. O climinha refrescou mais. Aí o povo tá com um pouquinho mais de preguiça. Tudo bem? Tudo em ordem. Tudo certo. Tá tudo certo. Tá de boa aí? Você conferiu a internet? Tá tudo ok? Aparentemente sim, patrão. Então tá bom. Primeiro ela fica aqui para depois de comprar. Não, é que aqui no computador deu um delay diferente. Aparentemente. Vamos lá, José, cumprimenta a galera aí, se apresenta para os novatos. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Por que, José, você cumprimentou assim, pessoal? Porque geralmente a família tem umas pessoas que não podem, a família que não pode assistir de manhã, então eles têm uma noite inteira para assistir. Então é importante a família também participar. Sentir-se cumprimentados, né, José? Cumprimentado, né? E vocês, como é que foi aí o final de semana de vocês? O meu também foi bom, graças a Deus. Carnaval é muito perigoso, né? E eu fiquei em casa, acho que a minha parte dessas bagunças já fiz, agora deixar para quem pode. Eu já não faz parte do meu passado, agora quero ver o presente, como vocês estão aí também, né? Esquecer um pouco, né? O que passou, agora seguir em frente. E eu dei uma voltinha na cidade, né? Vi muitas coisas, sabe, que eu fazia. Hoje eu não faço mais, não posso, não quero. E eu não quero viver aquela vidinha que eu levava antigamente. Vivia na rua, caído, falava português, estava bêbado, cachorro no meio da minha boca.
família ver isso aí. E hoje não. Hoje eu sou um cara, graças a Deus, bem acentuado na cidade, né? Moro sozinho, eu e Deus. Tenho a minha família, mas cada um tem a vida deles, né? E eu não posso seguir a vida deles. Eles podem, eu não posso. Tem final de meu carnaval aí, a minha sobrinha, minhas irmãs gostaram, é bom no carnaval. E eu fiquei bem sossegadinho na minha, mandaram foto para mim, eu fiquei vendo, olhando assim, eu falei, nossa, você vê que, vou falar de mim, tá, gente? Como eu era um lixo, tá? Hoje não, hoje sou um outro cara, perdi tudo na minha vida. Eu conquistei tanta coisa, não que adianta. Perdi tudo no piscar de olho. E hoje não, hoje eu faço tudo. Conquistou de novo, né? Conquistei, mas foi difícil. Para você cair é rapidão. Mas para se levantar, cara, legal foi legal. E hoje, graças a Deus, conquistei tudo. O mais importante é a minha libertação. Não tenho problema mais com bebida, graças a Deus, né? Mas também, faz 22 anos que eu estou livre, mas não é fácil não. Não é fácil para mim. É difícil, viu? Você vê cada coisa que o mundão está perdido. Então eu procuro andar direitinho. Até a Letícia e o Alex me orientam bastante, sabe? Me orientam bastante. Eu acato tudo que eles falam comigo. Eu tiro bem chegadinho, chego lá em casa, refiro certinho que eles falaram. E é importante eu ter um apoio deles também. Porque a gente sozinha, cara, se você não tiver um pilar assim de alguém, você não consegue não. Também a Letícia uma vez, eu gostava muito, eu gosto de música sertaneja. E na minha situação, a minha filha tinha uma música, eu gostava muito de sertanejo, sabe? Aí conversando com a Letícia, a gente falou, tira essa música que você deixa muito. Tem lembrança muito atrás que eu fiz isso aí, cara. Para mim deu certo. Eu tenho certeza que vocês também vão dar certo. Faz 22 anos que eu volto e repetir que eu estou limpo, entendeu? Mas para mim, eu sou igual a vocês, cara. Se eu conseguir, vocês também vão conseguir. Eu tenho certeza disso aí. É só vocês saber certinho, as coisas sair daqui, sair certinho, vir nas reuniões, não ficar. Antigamente, a gente falava picuinha, sabe? Muitas vezes no reunião ficava lá fora, buzinando. Não, mas isso aí, a pessoa está aqui só passando um pano. E antigamente era mais difícil a internação. Hoje não, hoje está mais sossegado. Não vou falar para você que não é fácil. Se eu vim para cá, por algum motivo eu tinha. E graças a essa casa aqui, eu faz 22 anos que eu estou limpo e venho aqui com vocês, adoro vir aqui no Gabo, adoro a Letícia, o Alex, a família Gabo em geral. E vocês também, para mim, eu considero mais vocês como meu irmão do que os amigos, aspas, né, que eu tenho lá fora. Porque aquele, na verdade, não era meu amigo. Amigo quando eu tinha dinheiro, quando ele frequentava minha casa, quando ele tinha do bom e do melhor. Depois que eu perdi tudo e fui de novo, agora para eles não tem mais valor. Mas o valor é eu. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Se eu não gostar de mim, ninguém vai gostar. E graças a Deus eu estou tranquilo, chegadinho aqui. Adoro vir aqui. Adoro vir aqui. Passo o dia aqui com vocês aqui. Fico feliz mesmo, mas eu tenho muita. Só tenho que agradecer a Deus de estar ali. E conquistar tudo que eu conquistei. Dia por dia. E falando também, né? Desejo para vocês uma boa reunião, para vocês. Agora eu vou sentar do outro lado aí. E a Letícia e o Alex vai receber a reunião de vocês. Obrigado a vocês por me ouvir, tá? Meu nome é José, todo mundo já sabe, a maioria, né? Tá bom? Gratidão. Estou vendo bastante rostinho novo aqui, tá? Para quem não nos conhece, eu vou me apresentar. E para quem chegou aí recente, apresentar quem é o José, um pouquinho mais do José. Eu me chamo Letícia Lopes, tá? Todas as terças-feiras, às 9h05 da manhã, a gente faz a reunião. E essa reunião ela é transmitida para as famílias de vocês. Então, nós vamos trabalhar aqui sobre desenvolvimento emocional. É fundamental que vocês participem para vocês entenderem. A drogadição de preferência é só a cerejinha, né, do bolo. O recheio, a massa que é o problema. O recheio e a
que não só vocês que estão aqui não estão sabendo lidar, mas é a família. Então, um bolo você não faz com um ingrediente só, você precisa no mínimo 5, 6. Então, cada um da família é um ingrediente desse. E se um ou outro tiver ruim, o bolo não vai funcionar, o bolo não vai dar certo. Então, assim, todo mundo está com problema. Todas as pessoas estão com fatores emocionais que não estão sabendo lidar. Ou muitas vezes estão lidando de uma forma errada e aí está dando muito errado. E quando eu digo muito errado é o quê? É às vezes a comunicação, as atitudes são gatilhos para a recaída de muitos de vocês. Então a gente transmite para as famílias aprenderem, entenderem como lidar com toda a questão da dependência química, né? Lidar com vocês no dia a dia. Semana passada, né, teve aí um evento diferente de vocês, a gente até veio para fazer reunião, mas aí tinha tido uma programação aí, né, com o professor de educação física. A gente fez a reunião para as famílias, tá? Transmitindo o conteúdo, começamos a explicar um pouquinho, porque foi sugestão de próprios familiares, querendo entender um pouco mais, né, como que funciona aí o dia a dia, a mente, o organismo, e o que acontece com o dependente químico. Então a gente começou na semana passada, hoje a gente vai falar um pouquinho mais, e aí vamos nas próximas reuniões dando sequência disso. E aí o que vocês identificarem também, no final a gente abre um bate-papo aí, para quem quiser comentar alguma coisa, tá? O José que se apresentou aqui no início, passou em tratamento há 22 anos, então isso é importante a gente estar falando também, porque tem famílias que estão pela primeira vez, assim como eu tenho bastante de vocês que são novatos aqui no tratamento com a gente, também tem famílias novas que estão pela primeira vez assistindo. Então todas as famílias recebem o link na segunda-feira à noite para estar juntos. Se a família não conseguir assistir ao vivo, fica gravada, ela pode assistir mais tarde, no final de semana, em qualquer horário que ela quiser. Então o José passou há 22 anos atrás, 23, né, mais ou menos atrás, em tratamento aqui. Já completou 22 anos em sobriedade. Tem 2 anos que o José voltou a vir no Gábado conosco, participar das reuniões, passa o dia com a gente aqui, que a gente faz a reunião aqui, nas outras aulas também, que a gente tem aqui. Então assim, para vocês entenderem um pouquinho mais, o José tem sido inspiração para muitas pessoas aí. Depois, se vocês quiserem, sabe, o José está aí durante o dia, converse com ele, José, o que você mudou? O que você fez? Como que deu certo? Como que está dando certo para você? Como funcionou? Né? Pegue inspiração de quem está na caminhada aí há um bom tempo em sobriedade para ajudar vocês também, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver que tem alguns novatos aqui. Você é da coluna, e seu nome? Kaique, a outra, Adriano, já conheço. O último lá do canto? Seu nome? Lucas. Alessandro. Alexandre. José Moia. Edgar. Ali o do Ricardo. Tem mais algum novato aí para trás? O senhor? Eu não lembro de você. Pablo, seja bem-vindo. Os outros eu já lembro de ter visto. Pablo. Os outros eu já lembro de ter visto aqui na nossa reunião. Se apresente. Legal. Pô, sejam todos bem-vindos aí, tá? Então, assim, eu sou o Alex, também sou um treinador socioemocional e irmão do fundador, tá? Então, estou aí nessa corrida da dependência química aí há 35 anos. Então, bem mais do que alguns jovens que estão sentados aqui de vida, né? Então, tenho um pouquinho de experiência, eu creio eu, como familiar e nos últimos 7 anos como profissional aí na área, tá? Sempre corri, galera, de trabalhar aqui, entendeu? Aqui, putz, eu nunca me via trabalhando aqui, por tudo que eu sofri com meu irmão lá atrás, eu tinha os meus bloqueios, mas as coisas foram acontecendo, cara, é isso que eu falo, Deus age na nossa vida. E de uma maneira ou de outra, Ele foi me espremendo para que eu chegasse até aqui, e começar a compreender que eu precisava trabalhar com isso, com treinamento de pessoas. Por quê? As disfunções emocionais que tem na minha família, que tem comigo e mais 3 irmãos, vêm através do quê? Do que a gente aprendeu com as experiências que nós vivemos com o nosso pai e com nossa mãe. Então, assim,
um irmão só foi buscar cocaína, os outros não, mas os outros conviviam com álcool. Só que, biologicamente, graças a Deus, os outros 3 não desenvolveu a dependência química da substância externa, tá? Mas tivemos sérias disfunções emocionais, dificuldades, resultados ruins da vida, que é exatamente igual a quem usa a substância externa. E qual que é a minha missão? É levar para a família mais conhecimento, mostrar para a família que todo mundo é dependente químico, tá? Quem acha que não é dependente químico é ignorância, é falta de quê? De buscar conhecimento. Todo ser humano é um dependente químico. O que diferencia é o tipo de substância, é o tipo de ferramenta, é o tipo de gatilho que faz você buscar uma determinada ferramenta para que se libere as substâncias químicas, principalmente a dopamina, no corpo, de forma mais acelerada e de quantidades maiores. Mas nós somos. Então, assim, eu não sou um adicto de substância externa, de substâncias, vamos dizer, ilícitas, mas eu sou um adicto de quê? De substância química que o meu corpo precisa. E eu busco em outras situações, em outros lugares, com pessoas, com ambientes, o quê? Muitas das vezes executar algum tipo de vício que faz com que se libere, né, os hormônios que eu preciso sentir, o prazer, que eu preciso sentir o bem-estar, que eu preciso sentir o que? A superação do medo. Então, velho, todos nós somos iguais. E essa é a nossa missão. E que é difícil. Por quê? Qual é o problema que a maioria das pessoas tem de entender? Que a recuperação, a jornada para se manter uma sobriedade, é o quê? É um jogo de um time, é um jogo de um conjunto. Não é um jogo de uma pessoa. Então, por que quando se passa pelo tratamento e retorna para casa, é muito sério os problemas que tem em casa e é muito difícil se manter sóbrio? Que é o que eu falo. A sua casa é o seu Pantanal, é a sua selva. É lá que você vai encontrar leão, é lá que você vai encontrar cobra, é lá que você vai encontrar tigre. Está lá, em casa. E como isso? Através de quê? Comportamentos disfuncionais nos outros indivíduos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra, né, que gosta aí da substância do álcool, volta para casa, mas a família continua mantendo a cerveja a rodo dentro de casa, continua mantendo a comunicação de apontamento, a comunicação de julgamento para com aquela pessoa, cara, vai ser muito difícil você ficar sóbrio. Vai ser muito difícil você se manter em recuperação. Porque lembra, se eu continuar a ter contato com pessoas e ambientes ruins, errados, o que acontece? Me puxa para onde? Para a recaída, não é isso? Só que essas pessoas e esse ambiente não são só o externo, fora de casa. Na sua maioria é dentro de casa, velho. Então, olha a importância que eu trago, olha a importância para muitas mães que estão assistindo, muitas esposas, compreender que vocês sim precisam buscar conhecimento sobre dependência química e conhecimento sobre inteligência emocional para compreender melhor o seu corpo, as suas emoções, os seus vícios, para depois você pensar em julgar o dependente da substância ilícita. Para depois você pensar em ajudar o dependente de substâncias ilícitas. Então, assim, somos iguais, não tem diferença nenhuma. Eu vou mostrar aqui um pouco hoje disso, né? Que a gente mandou o tema aqui, ó. Você precisa do poder da dopamina. Qualquer ser humano precisa de dopamina. A grande causa é saber como acessar ela da maneira lícita, da maneira correta, da maneira natural, para que nós possamos o quê? Nos blindar emocionalmente e cada vez mais a gente manter uma linha rumo à nossa prosperidade, rumo à nossa felicidade, rumo ao nosso bem-estar. Beleza? Então, família, segura essa aqui, ó, e aprende, hein? Quem está assistindo aprende, anota,
cara, assiste de novo depois que acabar, porque isso daqui eu creio que hoje vai ter alguns familiares que vai sentir uma paulada aí na mão, uma paulada na cabeça, mas é importante, tá? Eu quero desmistificar a dependência química para as famílias, para que elas entendam que precisa jogar em unidade, precisa ser um time, senão não vai ser vencida a dependência química, ok? Então, os hormônios, eles são substâncias químicas que são produzidas pelo nosso corpo, mais especificamente pelas glândulas endocrínicas, endócrinas, né? Que são o quê? São produções feitas através do quê? Do nosso próprio sangue. É gerado tudo dentro do sangue. E eles atuam como mensageiros, cara. Olha a importância dos hormônios. São mensageiros que levam o quê? Recados. Que levam o quê? Mensagens de como o nosso corpo precisa reagir a determinadas circunstâncias, ações, comportamentos e comunicações. Então ele viaja por toda a nossa corrente sanguínea, tá? Para regular e coordenar o quê? As nossas funções do nosso organismo, do nosso corpo. Quer falar alguma coisa? Não? Beleza. Então, cara, olha a importância do hormônio na vida de qualquer ser humano, na vida de qualquer indivíduo. E eu vou citar alguns aqui e depois eu vou falar só de 3, tá? Porque, gente, é muito conteúdo e mesmo assim eu tive que dar uma boa resumida só para a gente dar uma pincelada e jogar uma sementinha na cabeça de vocês e na cabeça da família. Para a família falar, opa, peraí, preciso me reavaliar na situação atual. Primeiro porque a dependência química de uma substância ilícita, ela vem, gente, anota bem isso na sua mente aí, como farolete. Ela vem para iluminar e mostrar que o quê? Que a família tem disfunções dentro do lar. A família, não o indivíduo, não é só um, são todos. Então a dependência química vem para isso, para mostrar que a família está disfuncional e que todos precisam passar por uma ressignificação. Fechou? Então está tudo certo, está tudo bem, você não é menor do que ninguém, você não é inferior, você não é um merda, não, você é um ser humano, é um indivíduo lindo, maravilhoso, inteligente, que merece ser feliz. O que está faltando é você entender isso e saber quais as ferramentas você pode utilizar na sua vida para você começar o quê? Ressignificar resultados, beleza? Então alguns hormônios, família, olha isso. A insulina, ela serve para quê? Quem sabe? Combater o diabetes. Então ela serve para fazer a regularização do açúcar no sangue. E aí controla o quê? O diabetes. Certo? Então a insulina, ela é um hormônio. E por que a pessoa desenvolve o diabetes? Porque não está produzindo o hormônio da maneira correta. É um mau funcionamento do pâncreas. É isso aí, ele vem através do órgão do pâncreas. Mas poderia ser evitado se todo indivíduo fizesse o quê? Controlasse, cuidasse, soubesse o quê? Lidar, por exemplo, com a boa alimentação, lidar com os exercícios físicos, lidar com os ambientes, estar em ambientes saudáveis. Estar num ambiente que não é saudável pode prejudicar onde? Na produção da insulina. Então olha quanta coisa importante que hoje a ciência traz para nós, que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás não se tinha esse conhecimento. Entendeu? Pode falar. Só rapidinho, às vezes a gente não tem a diabetes, né? Mas você está com porque você está com muita insulina. Não sei se vai falar ainda, mas você está com muita insulina no corpo e você não tem a glicose, mas o corpo já está trabalhando forçado, então você já não está numa fase boa. É a pré-diabetes. Também é um problema. Que é uma disfunção, são disfunções que você está tendo no seu comportamento. Está quase lá. Através do que eu vou explicar aqui nos 3 que eu escolhi, vocês vão ver como é muito interessante isso. E vamos lá, né? Como que a gente descobre que está pré-diabético? Exames. Então, às vezes você começa a sentir alguns sinais e aí você vai atrás de fazer um exame.
Quantas vezes as famílias começam a perceber sinais de que as coisas não estão boas, mas vai empurrando com a barriga, deixa a vida me levar, vamos ver onde vai dar, e não vai buscar fazer um exame de autoanálise de como estão todos os indivíduos dentro de casa. Aí muitas vezes quando descobre, já está num grau elevado, quando é uma doença. Eu não estou falando da dependência química, tá, gente? Estou falando de qualquer doença, né, patológica aí no organismo. Só vai perceber com exames, quando vai no especialista. Mas vai falar para uma esposa ou para uma mãe que ela precisa passar por um psicólogo. Eu não sou louca, eu não sou doente, eu não tenho problema. Quem tem problema é o meu filho, é o meu marido, é o fulano, é ele que tem um problema. Eu não preciso. Quer dizer, não olha os fatores emocionais que está pegando, que tem alguma coisa dando errado, e aí as doenças só vão se acarretando muito mais. Então, espero que vocês tenham conseguido entender a analogia que eu trouxe aqui para vocês. Vamos para o próximo. Legal. Aí eu trago aqui o cortisol, que é um hormônio que responde o que? Ao controle do estresse. Né? Ele em excesso se torna uma pessoa extremamente estressada, uma pessoa extremamente antissocial. Tá? Mas ele num nível bom, ele faz o quê? Eu consiga lidar bem com o quê? Com as situações que venham a causar estresse. Então olha a importância do cortisol. Você acha que isso tem desregulado numa mãe ou numa esposa de um dependente de substância química? Ilícita? Se cortisol é hormônio, ele se consegue uma alimentação, é gerado pelo organismo. Gera pelo organismo, você consegue controlar quando você entende do seu corpo, quando você consegue controlar suas emoções, quando você tem conhecimento que ela está numa quantidade exagerada, e aí você trabalha respiração, você trabalha pensamento, você tem as ferramentas dentro de você para trabalhar isso. Agora, vamos ser sinceros, quando não se tem o conhecimento, como é que trabalha? Como é que você usa? Como é que você vai fazer uma obra se você não tem as ferramentas corretas? Como é que você vai conseguir resultados se você não sabe sobre aquilo? Então, o que acontece muitas vezes com as famílias, tá? E como a gente traz, por que a gente traz mãe e esposa? Porque a maioria que ainda segura na mão do dependente químico, ou é a mãe ou é a esposa na codependência. Porque, desculpa dizer, mas tem muitos pais que abandonam na primeira curva, ou na segunda ou na terceira em diante. Filhos muitas vezes abandonam. Então, assim, será que estão indo buscar conhecimento para poder regular esse estresse muitas vezes? Porque o que pode acontecer se esse estresse for exagerado? Dá um ataque cardíaco, né? Vamos dizer assim, a gente brinca. Ataque cardíaco, a pessoa, bum, ataque cardíaco. E as pessoas não têm esse conhecimento. Como eu controlo? Quais ferramentas? Como eu preciso entender? Será que o meu comportamento é que faz o meu marido ou o meu filho buscar uma fuga na substância, sendo que a minha fuga é na comida, a minha fuga é na compra compulsiva, a minha fuga é na fofoca, na falar da vida dos outros? Porque tudo isso é descontrole emocional, é adicção. No trabalho, exatamente. Vocês testaram, você acaba caindo em depressão. Caindo em depressão é isso da morte, cara. Exatamente. É isso aí. A pessoa não sabe pensar o autocontrole do seu emocional, e é onde a pessoa que derrete no lugar e vai junto. Olha, nós colocamos que assim, ó, a nossa formação é em coach, né? Treinador socioemocional. O que é desenvolvimento emocional? É saber lidar e extrair o melhor de mim e o melhor dos outros. Isso é desenvolvimento emocional. Porque quando eu sei extrair o que eu tenho de melhor, porque todo mundo tem algo de bom, mas todo mundo também tem algo de ruim. Agora, se eu não vou buscar estudar e entender para tirar o meu melhor, eu vou continuamente estar esbanjando o que tem de ruim, porque é mais automático. Então, assim, quando eu sei extrair o melhor de mim, eu também consigo extrair o melhor do outro, entendeu? Entender que tem certo comportamento e atitude que o outro está fazendo não é para me prejudicar, é porque ele também está disfuncional nos hormônios dele. É alguns hormônios dele que está em alta demais. Por exemplo, adrenalina. O que a adrenalina causa no corpo? Adrenalina? Eles preparam que a gente para a luta ou para a fuga. Não é? A gente ficar esperto para agir. Ou lutar ou fugir. É das duas uma, entendeu?
opções que a adrenalina traz pra gente. E aí, gente, aonde que a família, o que está faltando na família muitas vezes? Controlar esse hormônio da adrenalina. Por quê? Aí a gente senta na cadeirinha da vitimização. Ai meu Deus, minha vida não tem jeito, ai o que eu vou fazer? Meu filho vai morrer. Quantos não tem mães, esposas que não conseguem agir, que não conseguem ter atitude na vida delas para mudar essa situação? E a atitude que eu falo vai ter que vir primeiramente aonde? Com elas, não com vocês. Quem tem que pegar e falar, cara, peraí, está faltando eu agir, está faltando eu ser diferente, sou eu comigo mesmo. Isso eu estou falando para elas, tá? É a mesma coisa para vocês. Por quê? Adianta você ficar na cadeirinha de vítima aí também e terceirizar, velho, as suas culpas, os seus ressentimentos só para os outros? Falar que, poxa, eu estou aqui de novo internado, eu estou de novo na situação, por causa de fulano, por causa de ciclano. Não, cara. Em primeiro lugar, por causa de você. Você não teve o quê? O posicionamento correto para agir diferente. E mudar os comportamentos, mudar o quê? As pessoas, mudar os ambientes, mudar as suas ações, tá? E isso, ó que louco, cara. Isso daí vai ter que ser, cara, um conjunto de ações, microações diferenciadas diariamente. Porque senão é igual o efeito chiclete. Você estica, só que a hora que você solta, o que o chiclete faz? Ele volta. Então assim, você às vezes pode pegar 3, 4 meses e fazer 3, 4 meses incríveis de recuperação. Mas uma semana que você se deixar abater por algo, ou uma semana que você deixar a preguiça tomar conta da sua agenda, cara, você joga esses 6 meses, esses 3, 4 meses fora e volta 5 anos para trás ainda. Olha que doideira. Olha como é ingrato, eu digo assim, ingrato no sentido de como é difícil a gente estar fazendo o quê? Manutenção na nossa vida. E a mesma coisa os familiares, entendeu? Então assim, se não buscar diariamente instalar microações diferentes, não vai sair do lugar, vai ficar patinando. E aí vai ficar um jogando a culpa pro outro. Pode falar. Pode. Essa questão familiar, no meu caso, é uma coisa que é muito, muito importante. Por quê? Porque eu terminei meu noivado em setembro do ano passado. O juiz reconheceu o meu estado e o apartamento que era meu, eu tive que vender e dividir com a minha ex-noiva. Né? E eu voltei a morar com meus pais agora. E meus pais consomem cerveja, assim, mas de uma forma social. Para eles é normal. Para eles é normal. Né? E mesmo eles sabendo que da sua gestão, lá atrás também entrei em depressão e comecei a ter o consumo de álcool, tive a primeira internação, eles já tinham isso conhecimento. E ainda assim, eles continuam usando na minha frente. Então, ali eu estou num território um pouco hostil para o meu tratamento. Uma das metas que eu pretendo fazer assim que eu sair é buscar um apartamento para alugar. Por quê? Porque eu acredito que buscar um apartamento próximo, porque eu quero que eles são idosos, então eu me preocupo muito. Meu outro irmão, ele é um pouco afastado. Então meus pais só têm a mim. Eu me preocupo muito com eles. Alugar um apartamento próximo, mas ter o meu canto, ter o meu lugar saudável, sabe? Porque além da cerveja, minha mãe também faz uso de medicamento, sabe? Então está tudo ali para mim. Quando a gente fala, já entendi, deixa eu só frisar aqui, ó. Quando a gente fala de mudança de ambiência, gente, é assim, ó. Se você sabe que você está num local e as pessoas que estão próximas a você, elas não entendem da sua doença, elas não compreendem, elas não estão a fim de buscar conhecimento, é você que precisa olhar para a sua própria vida e falar: será que convém eu continuar me mantendo aqui? O quanto vai ser saudável para mim continuar? Olha, mãe, olha, pai, eu amo vocês, mas
Se para vocês a bebida não é um problema, para vocês a bebida está tudo normal, tudo bem, está tudo certo. Eu é que não posso me permitir ficar nesse ambiente. Então é saber se posicionar. Como o Alex falou aqui, ó, o que gera, né, ao ver uma outra pessoa para quem tem adicção, ou que o gatilho inicial ali é a bebida, né? Quando vê uma outra pessoa bebendo, você traz uma adrenalina no seu organismo. É luta ou fuga, eu vou lutar. Teve uma esposa, né, que o marido saiu 10 dias antes do Dia das Mães, e aí eu mandando mensagem, que eu cuido das famílias, né, no pós-tratamento aí, converso com algumas famílias, quando a família dá essa liberdade, essa abertura, e eu perguntei, como é que tá fulano? Ah, não, ele tá bem, a gente foi na casa da fulana no Dia das Mães, todo mundo bebeu e ele não bebeu, nossa, ele já tá curado. Ah, tá. Passou mais uns 10, 15 dias, e daí como é que tá fulano? Não, a gente foi no churrasquinho na casa do irmão dele, tinha bebido e ele não bebeu, se controlou. Tá, mas você sabe que não. Não, a gente sabe, mas assim, ele foi de boa, tá tudo bem. Não deu mais 15 dias, ela veio chorando. Tem placa no carro, ele saiu de casa, foi para trabalhar e voltou a beber. Eu não sei o que aconteceu. Ele não bebeu no aniversário, não bebeu no churrasquinho, não bebeu no Dia das Mães e sozinho foi para o boteco e bebeu. Vocês entendem? Assim, o problema é que ele teve que lutar muito nos dias e nos eventos e nos movimentos com os outros. Mas chegou uma hora que ele não conseguiu lutar. E ele não conseguiu fugir. O interno, o emocional dele, ele buscou a substância de preferência. Então a família não entende que muitas vezes, né, a família entender que se abster da bebida na presença do dependente químico é uma demonstração de amor. E tem mães que dizem assim, eu já fiz de tudo, mas assim, a minha bebida eu não posso, minha cervejinha no final de semana eu não posso parar não. Porque ele que não pode, eu posso. Eu não tenho problema com isso. Então as famílias muitas vezes não entendem isso. E é vocês que precisam conhecer para fazer as mudanças. Vamos dar sequência aqui por causa do horário também. Eu vou até adiantar, mas vamos falar desse primeiro aqui, ó, que é a serotonina, tá, galera? É um outro hormônio aí. Frequentemente ele é chamado de quê? Hormônio da felicidade. Beleza? Então assim, ó, ele desempenha o papel de quê? De regulação de humor, de sono, de apetite. Olha aí como ele é importante. E a serotonina também ele ajuda a controlar o quê? A ansiedade. Tá? Então assim, níveis adequados de serotonina estão associados ao quê? Aos sentimentos de calma, bem-estar e satisfação. E como que eu consigo... externo, como o colega trouxe ali, é só interno, é só dentro de mim que eu consigo gerar? Como que eu consigo ter serotonina vindo de forma externa? É muito legal. Então, por exemplo, cara, um bom banho de sol é importante, exercícios físicos é importante, que mais? Uma dieta equilibrada é importante. Então, só aqui ó, já tem 3 ferramentas para você trabalhar a sua serotonina de bem-estar, entendeu? Tomar um banho de sol diariamente, cara, pelo menos 30 minutinhos, mas tomar um banho de sol não é correndo, agitado, cara, é você numa situação de calma. Entendeu? Você fala, cara, sentindo o calor do sol. Vou ficar 30 minutinhos, vou pegar um sol de boa. O exercício físico, cara, quanto que a gente gasta 1 horinha por dia para fazer exercício físico, velho? A gente só fica na pilha de querer trampar, que tem que trampar, que tem que... E você não para fazer um exercício físico, cara. Olha que doideira. Bom passeio, uma mudança no ambiente, Um bom passeio, uma comunhão, familiar. Sim, um momento de qualidade que você produz ali para você e para os outros. Os eventos de qualidade, harmoniosos, né? Também faz, entendeu? Então, por exemplo, hoje, o quanto que as famílias estão vivendo um momento de boa qualidade hoje em casa, quando está todo mundo lá? Quanto será? Realmente vivendo? Sentando, por exemplo, à mesa e fazendo uma refeição sem o celular. Só trocar uma ideia, apreciar a alimentação, fazer uma oração, uma prece ali, trocar uma ideia com a espiritualidade em família. Entendeu? Todo mundo junto. Quando? Fala pra mim, quando está tendo isso?
Quantas vezes você faz isso na semana, filho, com a sua família? Sentar à mesa para trocar uma ideia, todo mundo junto. Vamos fazer uma refeição sem celular, sem nada. Vamos conversar, olhar um no olho do outro, sentir a importância da presença do outro ao seu lado. Não faz, né? Mais uma vez, olha aí, a recuperação é um trabalho em conjunto, não é individual, tá bom? Então a serotonina, fica bem claro para vocês aí, ele é um hormônio importantíssimo para você se sentir o quê? Com bem-estar, entendeu? Ele ajuda muito para trabalhar o quê? A sua ansiedade. Pô, quem busca a substância externa, a ansiedade, filho, está lado a lado, está agarrado, mão com mão. E olha aí, você já está tendo um conhecimento. Só que isso é um resultado rápido? Não, isso é um resultado de médio para longo prazo. Você tem que começar a praticar diariamente isso. Entendeu? Então hoje, ir fazer uma academia, cara, não é só o físico externo. É a sua saúde mental, cara. É a sua saúde mental, é a sua saúde emocional, velho. Você não faz. Tu não faz, cara. Está largado, está abandonado. É uma casa vazia, sem uso. Eu acho incrível, cara, a forma que a gente chega, né? A forma que a gente chega, a forma que a gente começa a sair. A forma que a gente sai. Interno quanto externo. Pensa a forma de pensar, a forma de falar, a forma de planejar, você está realmente querendo uma nova maneira de viver, né? Então, é muito legal isso que você está falando, porque assim, ó, chega de uma maneira, está saindo de outra, muito legal, apesar que é poucos, tá? Que tem essa visão, muitos entram aqui contra a vontade, fica o processo inteiro contra a vontade. Por exemplo, nessa reunião agora a gente tem 20 pessoas, mas na lista do censo é 80. Cadê os outros 60? Teve uma pessoa aqui, eu não sei se é mãe ou esposa, que perguntou: eles participam das reuniões? Não é obrigatório. Nós temos uma quantidade legal aqui hoje. Já tivemos menos pessoas aqui. Fazemos aqui, saímos daqui, fazemos das mulheres, saímos das mulheres, fazemos na Azul. Todas elas têm a mesma reunião. A gente transmite ao vivo para as famílias somente nessa de manhã. Mas é o mesmo conteúdo, a mesma comunicação que a gente passa para vocês, passa nos outros. Agora, você está aqui, a sua mudança está acontecendo, interna, externa, mas será que a sua família viu um dia, pelo menos, uma reunião? Foi um dia no Amor Exigente? Tem noção de como é o que vai acontecer com você, como você vai chegar lá? Aí você vai ser um estranho ao chegar lá com uma comunicação diferente que você aprendeu aqui. Uai, achou que passou por lá, já mudou? Já está bom já? Já está sarado, curado? Não, aí já começa. Ixi, eu não estou conhecendo quem é você não, hein? Porque é assim, quando a pessoa que está lá fora não busca conhecimento, ela não vai confiar, porque até você chegar aqui, teve muita pancada que a pessoa tomou, teve muitas decepções que eles passaram. Então o que eu mais ouço da família é: eu não consigo confiar de novo, eu não vou conseguir acreditar de novo, mentiu demais, fingiu demais. Só que se eles buscassem o conhecimento deles, entendendo os hormônios deles, eles iam conseguir entender que é o só por hoje. Que só por hoje você está buscando fazer diferente. Que o ontem não define quem é você, mas é o hoje que vai definir aonde você vai estar no amanhã. Cabe a gente também Sim. saber o que realmente a mudança que está acontecendo. Infelizmente, o que você falou vai acontecer. Faz força, entende? Eu não vou deixar de acreditar em mim por ouvir legal. O ser humano aqui do meu lado falando. É você Achar que entender. está falando certo, mas está falando Tá. certo. É você entender que você não é estranho. Não, você está seguindo uma nova jornada, entendeu? Quando vinha essa comunicação, não, está tudo certo. Mas aí vamos lá. Por quanto tempo você vai ter essa força se você não continuar buscando a sua sobriedade em salas, em autoajudas, em terapia? Porque aqui dentro você tem várias reuniões no dia, se buga em alguma coisa, você tem o terapeuta, você tem a psicóloga, mas e lá fora? Que volta às correrias. Aí tem gente que sai
vai 1 mês, 2 meses legalzinho na sala, mas depois acha que tomou o chá do já tô bom e não precisa mais. E aí começa a fala de quem nunca participou de reunião, de quem nunca buscou ajuda, e aí chega uma hora que você não aguenta, o seu emocional, os seus hormônios não conseguem se produzir sozinho para você gerar esse monte de hormônio positivo, e aí você acaba buscando uma fuga na substância de preferência. Então a gente precisa estar atento com isso. Só um segundo. Aí, gente, vocês conseguem entender que uma serotonina, cara, quem aqui tem alguém no lar familiar, né? Por exemplo, a pessoa é mal-humorada, né? Que a pessoa fala que sofre de insônia, que a pessoa tem o quê? Um apetite desregulado, é abusiva na alimentação, que a pessoa é ansiosa. Alguém aqui conhece alguém no lar que tem essas características? Conhece? Não, pode levantar a mão. Ninguém está vendo. Certo. Aí, ó, tá vendo? É um dependente químico que está vivendo uma disfunção e não sabe. Então, mais uma vez, eu mostro, provado pela ciência, que somos iguais. A gente não pode julgar e criticar a pessoa que busca substância química, né, externa, se eu também estou me encaixando, me enquadrando nesses sintomas. Cara, eu preciso colocar um espelho na minha frente, olhar para o espelho e falar: quem sou eu? Quais são os meus resultados em diversos pilares da minha vida? Como que eu estou no financeiro? Como que eu estou no profissional? Como que eu estou na minha saúde? Como que eu estou na minha espiritualidade? Como que eu estou no meu desenvolvimento intelectual? Como que eu estou na minha criação dos filhos? Cara, por que as mães se tornam tão codependentes? Sentimento de culpa. Porque sabe que em algum momento erraram, só não sabe entender aonde. Mas está tudo certo, a gente é ser humano, a gente veio para errar. Ninguém vai ser um pai e uma mãe perfeito. Então olha aí a importância da mãe olhar para o espelho e falar: tá, o que eu posso melhorar a partir de hoje? Buscar entender aonde ela pode ter errado e se perdoar para poder ser uma mãe diferente, uma esposa diferente, a partir de hoje. Esquece o ontem, mas vive o hoje para frente. Entendeu? Então a serotonina está aí. Está tanto no que usa substância externa, como quem usa, está disfuncional internamente mesmo. Aí a gente vem para a dopamina, que é o que? É o carro-chefe para quem busca o que? A substância externa, certo? Mas também é forte pra caramba para quem não busca, cara. A dopamina está diretamente ligada ao que? Ao sistema de recompensa. Cara, é total. Ela vai trazer o que? Motivação, o que mais? Prazer, foco. É a dopamina, velho. Então assim, quando eu vou lá usar a maconha, quando eu vou lá usar a cocaína, quando eu vou usar lá o crack, caraca, é um caminhão, velho, descarregado literalmente em poucos segundos, de pura motivação, de puro prazer. Tá ali, ó, uma enxurrada. Só que o que acontece? A dopamina é boa? É, pra caraca. Por quê? Porque tá ligado ao prazer. É isso que me faz o quê? Agir na minha vida. Prazer por algo, velho. Então assim, ó, os níveis saudáveis, eles contribuem para essa sensação de energia, entusiasmo, capacidade de quê? De concentração, velho. Olha que doideira. E aí a gente leva para o filminho do bem e do mal. Lembra o filminho entre polícia e ladrão? Para que eles vão lá usar cocaína? Para o quê? Entrar, ação, e ficar o quê? Focado. Ah, eu vou ser o Scarface. Já é, velho. Aí o cara vai lá e usa cocaína. Todo filme, pode reparar que tem esse tipo de conteúdo. Você vai ver que é isso. Por quê? O cara quer se motivar, quer agir, mas ao mesmo tempo ter foco, para não falhar. E aí, isso se traz por onde, velho? Onde que a gente vem com essa descarga explosiva também de dopamina? Redes sociais, fofoca e joguinhos.
Quem aqui conhece alguém da família que tem alguma dessas 3 características também? Levanta a mão aí. Ninguém está falando da família, fique em paz. Aí, ó, todo mundo, cara. Várias ruas, né? Será, meu, que você é uma dessas pessoas que foi aqui a levantar a mão? Será que você é viciado em redes sociais? Será que você é viciado em joguinhos? Será que é viciado em fofoca, Letícia? Cuidar demais da vida dos outros do que da sua própria vida? Caraca, hein, mano? Olha aí a família achando que estava tudo certo, estava tudo lindo. Que eles não eram o problema, que eles não tinham problema. E tem família que acorda já fazendo uso da substância ali de cara. Porque ela já acorda com o celular fofocando, vendo a vida dos outros, nas redes sociais, ela já acorda usando a substância de preferência dela. Você acorda já com o celular na mão, a gente só vê BO, já que trabalha, irritado, mas a família se acha muitas vezes muito melhor, né? Porque não usa uma substância ilícita. Então, assim, família, o que eu quero trazer para vocês, cara, você precisa olhar para o espelho. Porque, assim, se você não enxergar aonde você está errando, se você não enxergar aonde você está em falha consigo mesmo, você vai continuar vivendo nessa lama, você vai continuar vivendo nesse negócio que você vai acelerar e não vai sair do lugar. E aí você vai sempre se colocar como uma vítima. Só que assim, cara, isso funcionou com meu irmão e hoje eu entendo por que a minha mãe, por que a minha cunhada nunca tiveram dó de internar o meninão, não. Nunca tiveram dó de agir. Falou, fião, você quer essa vida? Força, vai para dentro. Acabou. E elas iam buscando estudar. Então assim, cara, focaram muito na época em amor exigente, caíram para dentro e foram estudar, foram trabalhar em amor exigente. Por quê? Porque elas entenderam que elas precisavam o quê? Melhorar a vida delas. Olha que louco isso. Então minha mãe com 59 anos foi estudar, para o quê? Para ela entender melhor tudo que o quê? Que ela podia melhorar com ela mesma. A dependência química em cocaína do meu irmão trouxe isso para ela. Então assim, quem está em casa, desculpa, se você não está buscando estudar nada até agora, depois de tantos anos vivendo aí essa dificuldade, dessa doença, desculpa, cara, você não pode reclamar, porque você não está agindo, você não está fazendo por onde mudar esse resultado na sua vida, entendeu? Porque quem é dependente de uma substância externa, velho, sinto muito, ele tem o direito de escolher falar o sim, vou continuar, como ele tem o direito de falar o não. Então, se eu uso a cocaína, eu tenho o direito de falar sim para ela ou não. Mas se eu também uso as redes sociais do celular de forma abusiva, eu também tenho o direito de falar sim ou não. Qual é a diferença? Quem é diferente do outro? Se eu não consigo controlar a minha língua e fico cuidando demais da vida dos outros, qual é a diferença? Então, gente, é compreensível que nós somos todos iguais? Quem está em casa está compreendendo que todo mundo precisa passar por uma ressignificação? Não é só quem andou tratamento? Olha que louco isso. E é isso que eu quero levar para a sua vida, sabe? Eu quero mostrar para a galera, todo mundo precisa crescer, todo mundo precisa sair desse mar de ignorância que vive as famílias hoje, cara. Olha que louco. Antigamente, se levava o quê? O que era uma prevenção ao uso de drogas? Era falar sobre o quê? O que era droga, né? O que a droga causava e o que era para não fazer. Cara, isso já ficou muito passado. Prevenção sobre o uso abusivo de substâncias lícitas e ilícitas está onde? Nos comportamentos de pai e mãe. Está onde? Na maneira de se comunicar. Está nos ambientes que a gente frequenta desde lá da nossa infância, cara. Então a falta de carinho, a falta de viver momentos de qualidade, certo? A falta de comunicação positiva, trabalhando a identidade do indivíduo, isso aí é seriamente terrível, cara. Então, quantas pessoas estão assistindo hoje que tem crianças pequenas ainda, que tem netos, e podem agir diferente com essas crianças?
Olha que doideira isso. Olha o que é prevenção ao uso e abuso de drogas ilícitas ou lícitas. Então assim, atividades que a gente pode fazer para liberar dopamina. Praticar algum tipo de hobby, certo? Ouvir música, passar tempo de qualidade, como o amigo falou. Tudo isso daí produz o quê? Dopamina, velho. Exercícios físicos produz dopamina. Porra, olha quanta coisa simples, cara. Não tem caneta, né? Cara, pega uma caneta, você vê. Pega ali, José. Não, o José pega pra gente. Pode deixar que o José pega aqui na bolsa. Tem um ditado que fala que rir de tudo é bom, rir de tudo é desespero. Pega a minha bolsa lá, que eu estou girando. Abre aí, pode pegar aí. O rir de tudo tem é o quê? O excesso da dopamina, que rir de tudo é desespero, né? Rir é bom, né? O que é importante é o sorriso, cara. O que acontece? Quando eu tenho um sorriso no meu rosto, o meu cérebro entende que eu estou feliz. Com isso, ele libera o quê? Dopamina. Então, a gente tem um exercício quando a gente dá mentoria ou palestra para os nossos alunos, a gente faz o exercício da caneta, Olha o sorriso. É boa, não é? Cara, agora fica 3 minutos assim, faz esse teste depois no quarto. Pode fazer, cara, depois você me fala. Fica 3 minutos. E fica 3 minutos. Você vai ver a diferença. Você vai ver que você vai receber cortisol pra caraca, velho. Você vai ficar irritado. Agora com isso daqui, dopamina e serotonina na veia. Relaxa, velho. O teu corpo entende que você está feliz. A tua musculatura mostra alegria. No coração, faça esse teste, Vocês têm lápis, não tem? Faz esse teste, por favor, pode ser? Na terça-feira que vem você me fala. 3 minutos, assim. Consigo ganhar CPCA. 3 minutos mordendo corrente. Cara, você vai ver a diferença na hora. Você vai ver a diferença na hora. Entendeu? Você vai ver a diferença na hora. Você vai falar, caraca, velho. O seu corpo, a reação dele vai ser outra coisa. Entendeu? Uma ferramenta simples, barata. Funciona. Vocês E percebem a mesma que... coisa, deixa eu só terminar isso. E a mesma coisa para quem fuma. Pega a caneta, compra uma caneta branca, corta no mesmo tamanho do cigarro, tira os negocinhos do meio e usa ela por 3 meses. É a mesma coisa, você vai estar liberando dopamina para o seu cérebro. Já funcionou, já tem muita gente que reduziu muito o cigarro. Aqui tem. O cérebro, ele vai acreditar no que você fala para ele. Ele não enxerga isso como uma verdade. Mas a partir do momento que você, É o hábito, né? O que você fez? Fumei, velho. Estou fumando. Meu cérebro está entendendo, ele está liberando o que eu quero, dopamina. Cara, a gente passa isso para os nossos alunos lá fora. Então, já tem pessoas que param de fumar por causa desse exercício. Uma caneta branca, cortar ela no mesmo tamanho do cigarro. E usar ela no bolso. Alguns usam até no maço de cigarro. Deixa o maço vazio só com a caneta. Pega. Está fumando, velho. O cérebro está entendendo, está acreditando que ele está fumando cigarro. Olha que doideira. Ele vai acreditar no que eu falo. É o meu cérebro. É isso que ele acredita. É uma maneira de você hackear o cérebro. Entendeu? Então assim, é liberar dopamina. Então tem um caminhão de ferramentas para a gente trabalhar. Por isso que eu estou falando, hoje a gente está vendo o quê? Dando pinceladas para fazer vocês e a família dar uma acordada. Quem pegar o código vai se dar bem. Agora quem não pegar, vai continuar jogando a culpa para os outros. Faz parte. E aí a gente chega a uma dopamina, agora a gente vem para o cortisol. Aí a gente vem para falar do cortisol aqui, que ele é liberado de quê? Devido a situações de perigo, de risco. Então o nosso corpo vai liberando o cortisol, cara. Em níveis adequados,
ele ajuda a aumentar a energia e a capacidade de lidar com os desafios em níveis adequados. Porém, quando eu não tenho controle dele e deixo ele, eu mantenho o pensamento negativo, eu mantenho aquele pensamento de angústia, de estresse por mais tempo do que é necessário, o que acontece? Ele vai se prolongar, ele vai ficar alto, aí ele vai girar como se fosse o motor do carro sobrecarregando aonde? Na temperatura, e vai, uma hora ou outra vai explodir, de algum momento, ou vai explodir o reservatório de água, ou vai explodir a bomba d'água, ou vai explodir o radiador, e aí o que acontece? Vai dar ruim, entendeu? Então assim, nesse nível elevado, ele pode levar a problemas sérios de saúde, ele vai deixar a pessoa mais ansiosa, ele vai causar insônia, e ele vai causar o quê? Fraqueza no seu sistema imunológico, cara. Olha que doideira. E eu vou te falar o nível de cortisol que eu tive que trabalhar ontem, foi? Pô, eu fui visitar meu filho, estamos voltando pela Castelo Branco, o carro não em nenhum momento subiu o ponteiro de temperatura, em nenhum momento acendeu nenhuma luz, o carro ferveu. A Letícia estava dirigindo, ela falou, não, para o carro, vamos ver, começou a fazer um barulho estranho, paramos o motor, uma fumaceira danada, velho, mas não apontou no painel, e beleza, a gente conseguiu chegar em casa. Ontem eu levei no mecânico, velho, zoou o que? A bomba d'água, derreteu toda uma lateral de parte de plástico do motor, fez um estrago lascado. O que eu falei? Vou gastar uns 600, ó, cara, não queria gastar 600. Fui pegar o carro no final do dia, deu um pau e meio. Cara, fiquei puto, fiquei bravo. Eu não queria gastar R$1.500, não ontem, nem muito menos com aquilo. Aí o que eu tive que fazer? Viver o meu luto daquele momento difícil, para o quê? Para engolir. E aí eu comecei a andar comigo e eu falei, como que eu vou trabalhar isso? Pô, graças a Deus eu tenho um carro, velho. Pô, mas foi da hora, porque eu fui ver meu filho, velho. Então valeu a pena. Saca? Tá tudo bem, velho. Vai passar isso. E pelo menos agora o carro vai ficar mais. Com esse negócio eu não vou ter problema. Eu fui trabalhando os pontos positivos. Para o quê? O meu cortisol estabilizar. Agora, se eu não faço isso, eu ia estar mordendo corrente até agora, velho, por causa do valor. E é um valor tão alto? Nem é tão alto. É só 1.500. Mas eu não queria gastar 1.500 naquilo. Então eu fui trabalhando o quê? Os pontos positivos para o quê? Eu falava, mano, tá tudo certo, tá tudo bem. E quem queria ter o carro não tem? Tá ok, velho. Então assim, são maneiras, né? E até à noite eu conversei com ela, falei, cara, relaxa, hoje eu não quero falar do carro, amanhã a gente vai trocar uma ideia. Hoje eu estou vivendo meu luto. E já era, eu fui trabalhando isso. Para o quê? Para eu não ficar mal comigo, porque eu sei que meu cortisol vai fazer assim, ó. Aí eu vou ficar estressado. Aí pode ser que eu vou descontar nela, pode ser que eu vou descontar no outro. Aí dá insônia, não dorme direito, azeda o outro dia. Já atrapalha o dia. Olha quanta coisa vai se tornando disfuncional. Através de uma coisa simples que eu consegui trabalhar, mas que eu poderia não ter conseguido trabalhar. Então, quantas também pessoas dentro do lar, que às vezes você vê ela mordendo corrente o tempo inteiro, irritada com isso, irritada com aquilo, não está bom isso, não está bom aquilo, ela não está conseguindo trabalhar o seu hormônio cortisol. Então ela está o quê? Mordendo corrente o tempo inteiro. Olha que doideira, cara. Como que a gente consegue ajustar o cortisol? Isso é interessante, cara. Ó, meditação é um exercício legal. Yoga, eu não pratico yoga, mas trabalhar os pontos positivos das coisas ruins que acontecem para você, que é o que eu fiz. Que mais? Buscar ter um sono de qualidade, né? Tudo isso daí ajuda a regular o nível. Galera, quando você vai deitar, o que é o ideal? Cara, não agarra uma hora antes o celular, velho. Desprende do celular uma hora antes. Começa a ir tendo atitude, começa a ir tendo algum nível de relaxamento já. Vai ler alguma coisa, troque ideia com quem está em casa, mas não pega no celular, cara. Nada de rede social, de tela. Nada de tela. Uma horinha antes, cara, de você deitar, velho. Isso daí já vai baixando. O
cortisol. Porque senão a adrenalina fica elevada e você não consegue dormir, não consegue ter um sono de qualidade. Entendeu? Então são detalhezinhos, cara, mas aplicados só por hoje. Por que tem um só por hoje? Olha isso, que louco. O só por hoje é para todo mundo, cara. E aí vamos lá, para a gente meio que pro final, né? Os hormônios então são essencial para a comunicação do nosso corpo, galera. É fundamental. E tem que saber trabalhar isso, tá? Eles ligam pontos específicos aonde? As nossas células-alvo. É fundamental isso, entender isso daqui de hormônio. Eles podem ser de diferentes naturezas químicas, incluindo proteínas, esteroides e aminos. Em diversidade, ele permite que o quê? Se desempenhe uma gama ampla de quê? De funções. Para que o nosso corpo fique equalizado. O nosso corpo, quando eu falo, é o quê? Saúde mental, saúde emocional. Que aí vai refletir no físico. Entendeu? Então, em primeiro lugar, saúde mental e emocional. E aí elas refletem no físico. E as duas cartelas finais que eu gosto, que é o quê? Um belo de um sim, assim, ó, bem grandão. Sim. Comportamentos como vício em fofocas, jogos e redes sociais, codependência, tem impacto significativo aonde? Nos hormônios. Aí eu trago a família, para a família refletir. Aonde será que pode estar tendo um desfuncionamento aí na sua vida? Será que é em fofoca? Será que é em reclamação de pessoas? Será que é em joguinhos? Será que é nas redes sociais, buscando cuidar e olhar muito a vida dos outros, de artistas, do que a vida fantasiosa que se tem nas redes sociais? Ou será que é na codependência, né? Que se torna a extremidade do quê? De se preocupar demais com a vida do outro e deixar a sua vida na gaveta. Então o vício em fofocas, ele leva a pessoa para onde? Para o estresse. Olha que loucura é isso. Muitas vezes envolve situações de estresse, seja pelo medo de ser descoberto ou pela ansiedade de se envolver em conflitos. Então a pessoa se torna viciada em fofoca, em cuidar da vida dos outros por isso. Ponto número 1. Ela não consegue olhar para as próprias dores e ressignificar, então é mais fácil ela falar da vida alheia. E aí ela entra nesse círculo vicioso que é o quê? A ansiedade de se envolver em algum tipo de conflito. Já está dentro dela inconscientemente. E o medo de ser descoberto, da outra pessoa saber que ela está fofocando, falando mal da vida do outro. E aí o estresse crônico leva o quê? A liberação do cortisol, que desregula vários outros hormônios, inclusive os sexuais. Pode ver, uma pessoa fofoqueira é uma pessoa que tem uma vida sexual com pouca atividade. A pessoa que se preocupa muito com a vida dos outros, ela tem uma vida sexual com pouca atividade. Fica a dica aí. Quem estiver ouvindo e pegar, é bom. Vai pesquisar, vai procurar ajuda, beleza? E o que acontece? A fofoca também libera dopamina, que é o quê? Prazer, recompensa. Buscando aonde? Na vida do outro. Então, assim, esse ciclo de recompensa pode levar a um comportamento viciante. Qual é a diferença? Fala para mim. Qual é a diferença? Todo mundo é igual, mais uma vez. E aí a última, que é da codependência, beleza? Fala aí essa da codependência. Pode trazer o estresse crônico, né? A codependência, ela envolve o padrão de comportamento em que a pessoa, ela se preocupa excessivamente com as necessidades dos outros, muitas vezes negligenciando as suas próprias, e esse padrão leva ao estresse crônico, com o mesmo impactos hormonais mencionados acima. Então, muitas vezes a pessoa, ela quer ajudar tudo e todos, abraçar o mundo, resolver tudo por todo mundo, e ela fica estressada, porque ela não vai dar conta, ela não vai conseguir aquilo. Então isso se torna um estresse que acaba muitas vezes ela deixando de cuidar da própria vida para cuidar da vida do outro. Ela acaba deixando de cuidar dos seus, de dentro de casa, de buscar entender e conhecer, porque ela quer fazer pelos outros de fora. Então isso também é algo que todos nós precisamos estar atentos. E a ocitocina, né, e o vínculo, que está
tendência envolve uma busca excessiva por uma conexão e uma aprovação, que influencia os níveis de ocitocina, o hormônio do vínculo. No entanto, essa busca é desequilibrada e prejudicial. Então, o que acontece, né? Essa necessidade que nós temos de sermos aprovados, de sermos validados, de sermos vistos, de sermos reconhecidos, né? Agora há pouco teve uma mãe que colocou aqui no comentário assim: já perguntei várias vezes para o meu filho aonde foi que eu errei e ele não me fala. Então, para você, mãe, muitas vezes o seu filho também não tem clareza, ele também não sabe. Isso está no inconsciente, no subconsciente dele, e ele não percebe. Ele não consegue dizer para você: mãe, você errou aqui, você errou ali, ou você fez isso, ou você deixou de fazer, ou você fez ou você não fez. Só que o que cabe, se você não consegue buscar essa resposta, é começar a mudar o seu comportamento hoje. Porque às vezes essa culpa de aonde eu errei, ele não me fala, eu não consigo acessar essa memória, eu não consigo lembrar. Você fica vivendo num passado e você fica naquela situação de querer ser aprovado como uma mãe melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, e aí você não consegue buscar olhar para o hoje. O que eu posso fazer hoje de diferente? Como eu posso fazer a minha comunicação ser melhor hoje? Os meus comportamentos, a minha maneira de agir, as minhas validações da minha comunicação hoje. Se eu posso fazer diferente, eu vou buscar conhecimento para isso. Porque se a gente não tem conhecimento, a gente vai ficar no automático. Tudo aquilo que já está instalado é mais fácil. Buscar algo novo é muito complexo. Então a nossa mente não quer gastar energia com nada que é novo. Então, para quem está chegando aqui, que está com aquela vontade de participar das reuniões, não deixe de participar. Venha, daqui talvez 10 dias, 15 dias, você já não vai querer mais. Vai fazer como uns e outros que ficam por fora perambulando. Porque sua mente não quer aprender algo novo, ele não quer gastar energia de ter que ouvir algo que às vezes nunca você ouviu. Ter que entender sobre uma coisa que você nunca entendeu. É gastar energia de falar: como funciona? Por que funciona assim? Como que é que eu tenho que fazer? Então, a gente precisa todos os dias se colocar em movimento. Colocar os nossos hormônios para funcionar em todos os sentidos e achando o equilíbrio dentro de nós, para entendermos quando ele está a mais ou quando ele está a menos, para que a gente possa ter uma qualidade de vida diferente. Essa foi a nossa reunião. Gente, desculpa pelo horário aí que passou, uns 10 minutos a mais. Entendeu? É isso daí, ó. Fica como recado, galera. Participe das reuniões, não deixe de participar, tá? A gente vai completar 29 anos. Os que ficam lá fora, velho, tem mais tendência a entrar num ciclo vicioso de uma série de internações por ano. Desculpa, mas é a realidade, tá? Estou 29 anos aqui, eu sei dizer isso daí com plena certeza. Porque a gente frequentando as reuniões já não é fácil, já é difícil. Agora, se você ficar lá fora, tá tudo certo. Você está no mesmo ambiente lá de fora da rua praticamente. Que é o quê? Não está buscando nada de novo. Está se escondendo onde? No blá 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 e no mimimi. Então, não deixe de participar das reuniões, é importante. Vocês estão vendo aqui que eu gosto muito de puxar a orelha também da família. Então, peça para a família participar das reuniões. É enviado toda segunda-feira o convite da reunião para cada família. É enviado toda quinta, sexta-feira o convite para as lives na sexta-noite que tem, que aí só a gente não vem aqui, mas faz para a família. Então assim, pede, cara, porque a família também precisa, beleza? Vocês falam para a família com educação: ó, eu estou buscando fazer a minha parte, mas você também precisa fazer a sua. Você também precisa buscar ajuda. E as reuniões é só o começo, entendeu? Então pede, não deixa de pedir. E quem está assistindo também não deixa de compartilhar, porque você viu que tudo isso que a gente falou aqui serve para qualquer indivíduo, tá? Isso daqui é para qualquer ser humano que respire, que esteja vivo, que esteja de pé. Então compartilha, porque você pode salvar a vida às vezes de uma pessoa, você pode salvar às vezes de uma família. Para o quê? Para melhorar ali a educação dos filhos e fazer a prevenção, para mais tarde, quando eles chegarem na fase adulta, não terem problemas sérios, né? Que, por exemplo, a dependência química em substância ilícita, que
que é uma doença grave, é uma doença crônica, é uma doença incurável e progressiva, tá bom? E seja muito bem-vindo à nossa série de estudos aí. Beijão. Gente, gratidão a Adriana, que é a mãe do paciente, colocou aqui no comentário. Tá todo mundo doente, o mundo está doente, mas as pessoas não estão admitindo que estão doentes, né? E gratidão, Dieguinho. Dieguinho voltou a participar. Diego voltou a participar das lives. Diego passou 2 vezes no tratamento aqui. Ele até fez um comentário bem interessante aqui. Bem legal mesmo, porque assim, sou um alcoólatra e posso dizer que as minhas 2 passagens pelo Gávea me fizeram entender sobre a minha doença. Então, assim, entender e olhar isso aqui como uma escola, que muitas vezes lá fora vocês não parariam para aprender o que vocês estão aprendendo aqui dentro. Então, aproveite o conhecimento que vocês estão tendo. Gratidão às famílias que estão pela primeira vez aí, continue participando. Qualquer dúvida, mande mensagem no número que vocês recebem no link, e a gente está aqui para servir a todos vocês. Gente, obrigada e um salve de palmas para vocês. A lista de presença, gente.